alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que está publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Muitos irmãos reclamam que a nossa pré-aula não segue a revista. Os irmãos têm a revista, têm o livro de apoio, têm a videoaula do comentarista da revista. Então, nossa proposta aqui no portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos irmãos. Mas para que os irmãos não se percam, nós seguimos um roteiro, que é o texto de nossa autoria, que é publicado no portal Escola Dominical. Nós também temos os slides, né, os planos de aula, e nós seguimos os planos de aula, e os irmãos, então, tendo o plano de aula na mão, verão a sequência da nossa exposição. Nós estamos iniciando hoje o terceiro trimestre de 2022. Estamos no novo currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A cada 7 anos nós temos uma mudança de currículo. E agora, neste terceiro trimestre, nós iremos estudar o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Temos mais um trimestre temático. E nós vimos no primeiro trimestre a bibliologia, a doutrina da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso texto de estudo, é o nosso livro-texto. Depois nós acabamos de estudar, neste segundo trimestre que terminou, o Sermão do Monte, que é a síntese da doutrina de Jesus Cristo. Então, nós estudamos a Bíblia, que é a revelação de Deus ao homem, vimos o resumo do ensino de Jesus à igreja, e agora nós vamos estudar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. É ela quem está alicerçada na palavra de Deus. Os irmãos se lembram que Jesus disse que os seus discípulos, ele comparou os seus discípulos àqueles que têm a sua casa firmada sobre a rocha. A rocha é o próprio Jesus, e são as escrituras que testificam de Jesus. Então, a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade, porque Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, depois de nós termos estudado esta verdade, visto que a Bíblia é a palavra de Deus e visto o ensino de Jesus para a sua igreja, nós agora iremos falar sobre os ataques que o inimigo das nossas almas, Satanás, e a palavra Satanás em hebraico quer dizer adversário, quais são as armas, os ataques que o inimigo tem feito contra a igreja nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos no período que, biblicamente, Jesus chamou de princípio das dores. São os tempos imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, aí começam as últimas coisas, começam a acontecer o tempo final da história da humanidade. Nós estamos neste princípio das dores. Veja que Jesus assim denominou este período lá no seu sermão escatológico, ou sermão profético, que se encontra registrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulos 24 e 25.
Lá em Mateus 24 e 8, Jesus disse: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Que coisas? Quando Jesus sai do templo, na semana em que ele será preso e morto, quando ele sai do templo de Jerusalém, os discípulos estavam sobressaltados, porque ao mostrarem as maravilhas do templo, Jesus virou para eles e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí os discípulos, quando ele chega ao Monte das Oliveiras, eles fazem uma pergunta para Jesus: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, diante da afirmação de Jesus de que o templo de Jerusalém seria destruído, eles então pedem para que Jesus dissesse quando isto ia acontecer. E Jesus, então, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Vejam que a primeira observação que Jesus faz aqui na sua resposta é: acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano é a principal arma que o diabo tem. Ele engana todo mundo. É o que está escrito ali em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 20. E capítulo 20, nós vemos versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Veja que o que o diabo sabe fazer é enganar. Né? E aí a gente vê que lá, já em Apocalipse 12, diz assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E o próprio Jesus disse que essa é a natureza do diabo. Veja lá João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, os ataques do diabo, eles sempre são feitos através do engano. E o engano é a principal arma do diabo, e ela está sendo usada de forma disseminada e muito intensa nestes dias do princípio das dores. Foi o que Jesus deixou bem claro para todos nós, que nós devemos ter cautela para não sermos enganados. Veja que neste sermão, o assunto que Jesus trata por 3 vezes é sobre o engano. Nesse versículo 8, nesse versículo 5, que nós lemos, aliás, versículo 4, depois no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e depois, no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse é o maior perigo que eu e você temos nesses nossos dias. É o perigo do engano do diabo. E é através deste engano que ele tem atacado a Igreja de Cristo. E depois de aprendermos que a Bíblia é a verdade, e depois de vermos o ensino verdadeiro de Jesus,
nós iremos agora, neste trimestre, nos debruçarmos sobre as mentiras do diabo, sobre os enganos do diabo, e como estes enganos têm prejudicado a vida de muitos crentes e têm causado muitos danos à vida espiritual de muitos. E são estes ataques contra a Igreja de Cristo que nós iremos estudar neste trimestre. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves da Costa Gomes, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, que é membro da Comissão de Apologética Cristã da Convenção Geral das Assembleias de Deus e que já há alguns anos tem comentado as lições bíblicas. E o pastor José Gonçalves, ele, por ser membro do Conselho de Apologética Cristã. O que é apologética? Apologética é uma disciplina teológica que nos ensina a defender a fé, a fazer a defesa da doutrina cristã, da sã doutrina. E nós estamos num tema que é de apologética cristã, porque ao estudarmos os ataques do inimigo, as mentiras e os enganos do inimigo, nós teremos de defender a verdade, defender a palavra de Deus. Tanto que nós iremos aqui, quase sempre nas nossas lições, falar o que diz a Bíblia e como o inimigo se contrapõe, quais as mentiras, as meias-verdades, que são mentiras inteiras, que o inimigo vem trazer para que nós acreditemos contra o que diz a palavra de Deus. É por isso que foi muito oportuno nós agora, depois de termos estudado que a Bíblia é a verdade e termos visto a verdade da doutrina de Jesus, agora nos contrapormos com as mentiras que o diabo tem trazido para prejudicar a Igreja do Senhor. Nós estamos vivendo dias de engano e precisamos ter cautela, disse Jesus, ter cuidado, porque Satanás, ele vem com sutilezas. Veja que o subtítulo do nosso trimestre é As Sutilezas de Satanás. O que é uma sutileza? Veja que esta palavra sutileza, na versão Almeida Revista e Corrigida, ela só aparece uma vez, em Gênesis 27 e 35, quando diz assim, e ele disse, veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. São palavras de Isaque a Esaú, quando Esaú trouxe aquele animal preparado que ele havia caçado para receber a bênção, Jacó já tinha ido antes e com todo um engano preparado, planejado. Ele tomou a bênção de Esaú. Veja que foi toda uma preparação dele com sua mãe Rebeca para enganar o Isaac. E ele veio com sutileza e tomou a tua bênção. E o que Jacó fez, o diabo continua fazendo. Ele vem e toma a bênção da salvação. Ele consegue tomar as promessas de Deus das pessoas que haviam se convertido com sutileza, com engano, um engano planejado, arquitetado. Veja que quando nós vamos ao dicionário, nós vemos que a sutileza é o caráter ou qualidade do que é sutil. E o que é sutil? Veja o que diz o dicionário Ruais da língua portuguesa. Sutil é aquilo que é quase imperceptível,
devido ao diminuto volume, tamanho ou espessura. É fino, tênue, adequado. É aquilo que tem grande sensibilidade, extrema penetração ou agudeza para perceber, distinguir ou expor coisas finas ou muito engenhosas. É algo perspicaz, penetrante, aguçado, que se infiltra por todas as partes, que se insinua com grande facilidade, que é penetrante. É assim que o diabo age, irmãos. Ele traz, de uma forma quase sem ser notado, ele traz as suas mentiras que entram, se infiltram no meio da igreja e fazem um grande prejuízo. É algo muito bem arquitetado, engenhosamente planejado pelo diabo. Vejam, irmãos, que o diabo ele é a mais astuta criatura divina. Quando o diabo é apresentado na Bíblia, ele é apresentado como aquele que tem astúcia, aquele que sabe, que é esperto, aquele que sabe como as pessoas reagem, aquele que conhece muito bem a psicologia do ser humano. Veja que lá em Gênesis 3:1 é dito: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor teu Deus tinha feito. O Senhor Deus tinha feito. E Jesus disse que o diabo é um grande psicólogo. Olha o que ele diz lá em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo, ele conhece o ser humano. Ele já existia quando o ser humano foi criado. Ele sabe como funciona a cabeça do ser humano. Ele não tem como conhecer o coração do ser humano. Isso só Deus conhece. Mas pelas reações do homem, o diabo sabe como o homem reage. E ele, então, sutilmente, de uma forma quase imperceptível, sem que ninguém perceba, ele traz falsos ensinos, falsos ensinamentos. Ele traz mentiras que parecem verdade e que trarão grande prejuízo à vida espiritual dos discípulos de Jesus. É por isso que Jesus disse que nós devemos tomar cautela para não sermos enganados pelo diabo. São sutilezas que ele vem trazendo. Veja lá em 2 de Pedro, capítulo 2, que o apóstolo relembra isso. Ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Há uma introdução encoberta, escondida. É o que fez Jacó. Jacó colocou uma pele para se fazer de peludo. Jacó colocou a roupa de Esaú. Isaac não estava enxergando bem mais. E ele notou que a voz era de Jacó. Chamou Jacó próximo, cheirou, e aí ele cheirou a roupa de Esaú.
passou a mão no braço de Jacó e estava peludo. Como Jacó era liso e como as roupas que Jacó usava eram diferentes, ele então foi enganado. Por quê? Porque a mentira foi muito bem arquitetada, muito bem planejada. É assim que o diabo faz. Ele traz os seus falsos ensinos que têm a aparência de corretos. Ele cria raciocínios que, a uma primeira vista, fazem sentido. Cria situações que as pessoas acreditam naquilo que ele está falando. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isto que Deus revelou. São heresias, são falsos ensinos que levam à perdição. Veja que Pedro disse: introduzirão encobertamente heresias de perdição. O apóstolo Paulo também falou dessa gente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Há uma aparência de verdade nestas sutilezas de Satanás, nestas falsas doutrinas, nestes falsos ensinos. E é por isso que nós devemos tomar cautela, ter cautela, ser prudentes, analisarmos, pesquisarmos estes ensinos, estas mentiras, compararmos com a palavra de Deus, para não sermos enganados. Porque, como eu li agora há pouco, em João 8,44, o diabo, além de mentiroso, ele é homicida. O objetivo dele é tomar a nossa bênção, é fazer com que nós percamos a vida espiritual, é nos matar espiritualmente. O objetivo dele é nós crermos na mentira para morrermos espiritualmente, porque ele é homicida, ele vem para matar. A capa da nossa revista fala exatamente, mostra exatamente o que devemos fazer para não sermos enganados. Na capa da revista, nós encontramos um soldado romano, devidamente armado, com sua armadura e com um escudo. E este escudo está repleto de flechas, de dardos. Este escudo está repleto de flechas e de dardos. Né? E dados inflamados. Né? Você vê o fogo ali. Mas o soldado está segurando aquele escudo e nenhum daqueles dardos, nenhuma daquelas flechas o conseguiram atingir. Esta ilustração ela está baseada em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para não sermos enganados, para não sermos atingidos por estes ataques
do inimigo, e veja que a palavra ataque, ela vem de taco, né? De taco, né? De pedaço de... Porque ataque quer dizer uma ação ofensiva, uma ofensa, uma iniciativa de danificar, de prejudicar alguém. Estes dardos não atingiram o soldado porque ele usou o escudo da fé. É por isso que eu falei aqui que nós vamos falar, vamos ter um trimestre de apologética cristã. Nós devemos ver o que é a fé. E fé aqui, nós estamos falando da crença na palavra de Deus. Nós temos de crer em Jesus. Quem crê em Jesus, crê nas Escrituras, porque Jesus disse que são as Escrituras que dele testificam. João 5:39. Jesus, ao orar por nós, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse que o seu discípulo edifica sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Diz lá Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O próprio Jesus, quando revelou a igreja, lá em Mateus 16 e 18, ele diz para Pedro, cujo nome, que próprio Jesus tinha dado este nome para Pedro, que quer dizer pedrinha, pedregulho, ele disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi revelado, porque não foi carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E aí vem Mateus 16 e 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro, muitos anos depois, se lembra desta afirmação que Jesus lhe deu. E ele diz assim, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, esta pedra em que o discípulo de Jesus está firmado quando ouve e pratica a palavra de Deus é o próprio Jesus. E são as Escrituras que dele testificam. Então, nós devemos ter o escudo da fé, a fé em Jesus, desta rocha. Esse escudo da fé. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos livramos da mentira. É por isso que Jesus diz para os judeus que criam nele, João, capítulo 8, versículo 32. Vou ler o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este conhecimento da verdade, esta crença, este crédito, esta confiança na palavra de Deus é o escudo da fé. É o escudo da fé. E com o escudo da fé, nós não somos atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Que são estes dardos inflamados do maligno que nós iremos estudar neste trimestre, né?
porque são as sutilezas de Satanás contra, nesses dias imediatamente anteriores à vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, são os ataques contra a igreja de Cristo. Este é o significado da capa do nosso trimestre. O nosso trimestre ele pode ser dividido em 5 blocos, 6 blocos, na verdade. Nós temos esta primeira lição, que tem como título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Né? Então, nós estamos fazendo uma lição introdutória. Depois nós vamos ter o primeiro bloco. E o primeiro bloco nós vamos falar sobre os falsos ensinos morais. Né? Os falsos ensinos morais. Né? Aqueles ensinos que Satanás tem colocado para atingir a moral a nossa vida moral. E então nós vamos falar sobre a banalização da graça e a imoralidade sexual. São 2 armas que o inimigo tem usado para atingir a nossa vida moral. Depois, no segundo bloco, nós vamos estudar das lições 5 até a lição 7. São os falsos ensinos que Satanás tem trazido a respeito do nosso relacionamento com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, nós vamos estudar, aliás, perdão aqui, eu esqueci o primeiro bloco, são 3 lições, né? Da lição 2 à lição 4. E nós vamos estudar sobre, como eu disse, a banalização da graça, a imoralidade sexual e a normalização do divórcio. Né? É esse grande mal que tem atingido a moral familiar. Depois, então, nós iremos estudar nesse segundo bloco os falsos ensinos quanto ao relacionamento com Deus, das lições 5 até a lição 7. Então, nós temos aí o estudo sobre o materialismo e o ateísmo, o estudo sobre as ideologias contrárias à família e a relativização da Bíblia. Então, veja que são mentiras que o diabo tem trazido. Né? O materialismo e o ateísmo. Mas tem crente que se envolve com materialismo e ateísmo? Tem. Nós vamos ver que existe o materialismo prático e o ateísmo prático. Existem muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E ainda se dizendo crentes. Nós vamos falar sobre as ideologias contrárias à família, e aí você pode dizer, mas isso não é uma questão de moral? Não, porque essas questões das ideologias têm a ver com a rebeldia contra Deus, principalmente a ideologia de gênero. E, por fim, há os enganos sobre a relativização da Bíblia. Né? A Bíblia é a revelação de Deus ao homem, a palavra de Deus é a verdade, e as mentiras que procuram trazer o descrédito à palavra de Deus. Depois nós iremos estudar o terceiro bloco, que são os falsos ensinos com relação à igreja. Né? A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, e é o povo que surgiu edificado por Jesus, e o diabo também procura trazer mentiras e falsos ensinos a respeito da igreja. E aí nós teremos as lições 8 a 10. Nós vamos ver a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, como o inimigo hoje tem procurado trabalhar contra o pentecostalismo, contra a identidade pentecostal, que é este último avivamento da história da igreja. Nós vamos falar sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, esse movimento que tem crescido assustadoramente, principalmente depois da pandemia, ele teve uma grande intensidade, o movimento dos desigrejados que procura fazer as pessoas descrerem na existência da igreja e na necessidade da igreja. E, por fim, nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã,
principalmente sobre os ensinos do diabo para procurar retirar a força econômico-financeira da igreja, para tirar a vitalidade da igreja, principalmente os ensinos contra o dízimo. Depois nós temos o outro bloco, que são os falsos ensinos sobre a espiritualidade. Nós vamos ver os falsos ensinos a respeito da natureza espiritual, da vida espiritual. E aí nós vamos falar sobre a sutileza das mídias sociais, como as mídias sociais têm sido hoje utilizadas para atacar a vida espiritual do cristão. E nós vamos falar sobre a espiritualidade holística, sobre essa nova espiritualidade da era de Aquários, da nova era, o pós-cristianismo, que tem sido justamente divulgado nas mídias sociais. E, por fim, uma lição 13, nós vamos concluir mostrando como devemos resistir a essas sutilezas de Satanás. Já falamos do nosso comentarista, que é o pastor José Gonçalves da Costa Gomes. E agora, tendo visto esta introdução do trimestre, vamos falar um pouco sobre a sutileza de Satanás. Como Satanás age. Veja, irmãos, que, embora ele seja uma criatura extremamente astuta, embora ele seja o pai da mentira e homicídio desde o princípio, o diabo é o mesmo. Ele não tem... Ele é uma criatura, ele não é ilimitado. E, por isso, ele age sempre da mesma forma, com outras roupagens, mas ele age da mesma forma. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as ações do diabo. E, para falarmos como o diabo age, nós vamos pegar duas passagens bíblicas em que o diabo agiu com muita intensidade. Pessoalmente, ele foi fazer o seu trabalho de engano. Com Eva, no Jardim do Éden, e com Jesus, no deserto da Judeia. No Jardim do Éden, em que o homem tinha de tudo, ele caiu e foi enganado pelo diabo. Já no deserto da Judeia, onde Jesus nada tinha e estava fragilizado, ele venceu o diabo. E aqui nós vemos que o diabo age da mesma maneira, ainda que de roupagens diferentes, e nós tivemos uma derrota e uma vitória. E nós devemos imitar a Cristo e vencer como Jesus venceu. Lá no Jardim do Éden, o diabo, ele se apresenta, em primeiro lugar, como uma serpente. Não estaremos aqui discutindo se ele assumiu a forma de uma serpente, se ele incorporou-se na serpente. A verdade é que ele se apresenta à mulher como uma serpente. E aqui nós já vemos a sutileza de Satanás. A serpente é um animal silencioso. É um animal que, se você não mexer com ela, ela não mexe com você. Ela só ataca quando ela se sente ameaçada. Ele se apresenta como serpente. Na sutileza, no engano, o diabo se apresenta como serpente, quase sem ser notado, insinuando-se, infiltrando-se, introduzindo-se no meio do povo.
É verdade que a Bíblia diz que, por vezes, o diabo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas, para se envolver no meio do povo de Deus, ele vem sempre como uma serpente. Por isso precisamos prestar atenção. As pessoas que moram na zona rural, em área de floresta, dizem que devemos ter cuidado ao andar, justamente para não pisarmos ou não nos mostrarmos ameaçadores contra a serpente, porque senão ela ataca. E ela quase não é notada. Sutileza é isso, é quase não ser notado. É por isso que nós precisamos estar em extrema comunhão com o Espírito Santo. Estarmos sendo dirigidos e guiados pelo Espírito Santo para não sermos surpreendidos pelo adversário. Em primeiro lugar, o diabo se apresenta como uma serpente para Eva. Lá você vê toda essa sequência no capítulo 3 do livro do Gênesis. Segundo ponto, o diabo ele é oportunista. Ele aproveita a oportunidade para agir. Ele não age no momento em que ele está em desvantagem clara. Ele age no momento em que ele está em vantagem. O diabo se aproxima de Eva no momento em que Eva estava só. Ele tenta a Eva. Adão se descuida e deixa Eva solitária. Também, lá no deserto da Judeia, o diabo se apresenta a Jesus quando Jesus, depois de 40 dias de jejum, tem fome. É no momento em que Jesus se fragiliza é que ele se apresenta. Na parábola do joio e do trigo, Jesus volta a falar a respeito deste oportunismo do diabo. Veja lá em Mateus 13 e 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, todas essas sutilezas do diabo, elas surgem num momento de fraqueza, num momento de fragilidade. E nós devemos reconhecer este momento para evitarmos sermos enganados pelo diabo. Por isso, quando estamos fragilizados, abalados, abatidos, confusos, devemos ter cautela e buscar nos fortificar na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo o conselho que Paulo deu a Timóteo, lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Devemos pedir a orientação do Espírito Santo, devemos nos lembrar da palavra de Deus nos momentos em que estivermos fragilizados, porque é neste momento que o diabo vai tentar nos seduzir com seus falsos ensinos. Terceiro ponto que nós vemos ali no Jardim do Éden. Com a sua astúcia, a serpente disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Veja que o diabo ele sempre vem com uma distorção da palavra de Deus. Ele inicia o diálogo sempre menosprezando a palavra de Deus, alterando a palavra de Deus. Não é para ser diferente. Ele é o pai da mentira e a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse que o príncipe deste mundo nada tem em mim, lá em João 14:30. Então, é natural que ele venha com uma afirmação sem fundamento bíblico. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para Eva, ele diz, foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ele vem questionar a palavra de Deus. Com Jesus não foi diferente. Nós vamos seguir aqui a narrativa de Mateus, capítulo 4. Também lá está em Lucas, capítulo 4, mas vamos seguir a de Mateus. Com Eva, ele disse, foi assim que Deus disse, de não comerás de todas as árvores do jardim? Com Jesus, ele disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele também questiona, coloca em dúvida a divindade de Jesus. Então, veja que, para Eva, ele questiona a ordem de Deus, a palavra de Deus. Ele sempre questiona a palavra de Deus. Ele sempre coloca um ponto de interrogação no que a Bíblia diz. Tenhamos cuidado com isso. E aqui a gente já vê uma grande diferença entre Eva e Jesus. Jesus conhecia a palavra de Deus e a utilizou como arma, como a espada do Espírito. Eva não conhecia a palavra de Deus, não havia prestado atenção, não havia aprendido corretamente a palavra de Deus. Veja o que respondeu Eva. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja que o que disse Deus, leia junto comigo, Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vemos aqui dois problemas na afirmação da mulher. Ela errou a árvore e ela errou a ordem. A ordem de Deus era não comer da árvore da ciência do bem e do mal. O que disse Eva, da árvore que está no meio do jardim, não devemos comer nem tocar. Qual é a árvore que está no meio do jardim? Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida estava no meio do jardim. Deus mandou comer da árvore, não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ela trocou a árvore. E segundo,
Ela disse que não era para comer nem tocar. Deus só disse para não comer. Eva não prestou atenção à palavra de Deus. Eva não tinha conhecimento da palavra de Deus. E com isto, ela deu lugar ao diabo. Ela deu oportunidade ao diabo para enganá-la. Porque nós só escapamos do engano, da mentira, se conhecemos a verdade. Jesus conhecia a palavra. E quando o diabo disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Onde que isso estava escrito? Na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 8:3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus conhecia a palavra. E quando foi questionado na divindade, ele não deu lugar ao diabo. Ele não aceitou a provocação do diabo, mas respondeu com a palavra. Ele não discutiu se era Deus ou não. Ele só disse: eu estou com fome, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus conhecia a palavra e usou a palavra como arma. Ele contra-atacou o diabo com a palavra de Deus. É assim que nós devemos reagir aos ataques do inimigo. Os ataques do inimigo, os dardos inflamados do inimigo, devem ser inutilizados, devem ser neutralizados, melhor dizendo, com o escudo da fé, com o conhecimento da palavra de Deus, com a nossa fé no que Deus disse. Mas Eva não prestou atenção, não guardou, não escondeu a palavra de Deus no seu coração. É como o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela não escondeu a palavra de Deus no seu coração. Ela não prestou atenção ao que Deus disse. E deu lugar ao diabo. Porque aí o diabo, sabendo que ela não conhecia a palavra, lançou a sua mentira. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, como a mulher não conhecia a verdade, o diabo encontrou lugar para enganar a mulher. Como ela não conhecia a palavra, ele lançou a mentira. Distorceu a palavra. Fez Eva desacreditar da palavra de Deus e criou ilusões. Não, vocês vão ser iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. E foi por isso, irmãos, foi exatamente por isso que Eva foi enganada. Porque a partir do momento que ela não tinha conhecimento da palavra, ela deu lugar ao diabo. O diabo trouxe uma mentira e ela creu na mentira. Porque a palavra do diabo era mais agradável, mais atraente, mais sedutora.
E ela, então, despertada na sua concupiscência, ela teve a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é o que o mundo que está no maligno oferece. Porque o texto diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, boa e árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida, que seria igual a Deus, tomou do seu fruto e comeu. E logo em seguida deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Houve o pecado, houve a derrota, houve a morte espiritual. Porque não se conhecia a palavra, não se tinha crença na palavra. E o dardo inflamado do maligno fez o seu papel. E o diabo, que é homicida, matou Adão e Eva espiritualmente. Com Jesus, não. Jesus repeliu o diabo com a palavra. E aí o diabo teve que começar de novo. E aí, então, o diabo tenta a segunda vez. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja que quando eu conheço a palavra, o diabo então vem com a segunda arma. Ele não precisou usar essa segunda arma com Eva, porque ela não conhecia a palavra e ele já desacreditou a palavra e contou uma mentira. Agora, como Jesus conhecia a palavra, o diabo vem e distorce a palavra. Ele trouxe o Salmo 91 distorcido. Ele disse, está escrito. O diabo conhece a Bíblia, irmãos. O crente não conhece, mas o diabo conhece. Está escrito. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O que está escrito no Salmo 91? Porque aos seus... Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso é o que está escrito. Olha o que o diabo disse. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Está escrito? Está escrito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele já não disse isso. Porque é para guardar nos caminhos de Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos. Está lá. E tomar-te-ão nas tuas mãos. Para que nunca tropeces em alguma pedra. E o texto diz, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Não está escrito, nunca tropeçarás em pedra. E a promessa é para guardar nos teus caminhos. Nos caminhos de Deus. Não nos caminhos do diabo. O diabo colocou Jesus no pináculo do templo e disse, se joga, que os anjos vão segurar você. Se Jesus se jogasse, ele espatifaria no chão. Porque aquele caminho não era o caminho de Deus, nem era o caminho de Jesus.
Jesus tinha vindo para fazer a vontade do Pai, e o Pai não queria que ele se atirasse do pináculo do templo, para que os anjos viessem guardá-lo. Este nunca tropeces com teu pé em pedra. E a omissão de guardar nos teus caminhos mostra a distorção da palavra de Deus. O diabo modificou a palavra de Deus para enganar Jesus. É assim que ele faz com quem conhece a palavra. Quem não conhece, ele já engana de pronto. Mas o que disse Jesus? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem o caminho da tentação de Deus, do desafio a Deus, não é o caminho da guarda. Deus não guarda quem o tenta, Deus não guarda quem desobedece a sua palavra. Jesus mostra conhecimento da palavra de Deus. Ele desfaz a distorção, a má interpretação, o texto fora do contexto, o texto adulterado. E ele traz a interpretação da Bíblia como um todo. E desfaz mais uma vez com a espada do Espírito a tentação do diabo. O diabo, então, é obrigado a tentar terceira vez. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhes, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora o diabo, como ele não usou a Bíblia, porque ele viu que Jesus conhecia a Bíblia, ele então agora apela para o desejo de poder, ele apela para a concupiscência, para a soberba da vida, né? Para o desejo de poder de Jesus. Mas Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Pela terceira vez, ele usa a palavra de Deus, e o diabo, então, o deixa, pelo menos por hora. O conhecimento da palavra é a principal arma contra o inimigo. O inimigo não te engana na necessidade, o inimigo não te engana na oferta de poder, o inimigo não te engana na distorção das Escrituras. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como vencer aos ataques do diabo? Imitar o que Jesus fez. Jesus creu na palavra de Deus e não deu ouvidos às distorções e às atrações trazidas pelo diabo para distraí-lo da palavra. Ele obedeceu à palavra e não ao diabo. Ele não questionou o conteúdo da palavra. É assim que devemos fazer para vencermos as sutilezas de Satanás. E ao longo da história, nós temos visto os falsos mestres. Nós já lemos aqui. Pedro diz que, como houve falsos profetas no povo de Israel, também haverá falsos mestres na igreja, que vão introduzir encobertamente heresias de perdição. E estes falsos mestres, eles têm características. Pedro, lá na segunda carta, nesse capítulo 2, ele diz que estes falsos mestres são fraudulentos, eles são enganadores. Eles servem ao diabo. São ministros de Satanás, disse Paulo, nós já lemos aqui em 2 aos Coríntios. Eles também são dissolutos. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Eles têm uma vida espiritual
totalmente em desacordo da vontade de Deus. Só têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, nem com a santidade. Eles amam o dinheiro, são avarentos. Pedro diz que eles farão de nós negócios com palavras fingidas. Eles são atrevidos. Eles não têm nenhum respeito, nenhuma reverência para com Deus, porque eles não têm nada em Jesus. Eles são agentes do diabo, mas eles são agradáveis. Procuram ser populares, procuram ser simpáticos, justamente para poder enganar. A mensagem deles é fingida, é mentirosa. Eles não vivem aquilo que falam. Eles procuram fugir de Jesus como centro. Eles querem ele ser o centro das atenções. Eles colocam a figura de Jesus e a palavra de Deus em segundo plano. Eles procuram desviar os fiéis dos caminhos do Senhor de uma forma sutil, porque são agentes do diabo. E eles defendem a prática do pecado e menosprezam a santificação. Porque a santificação se dá na verdade e eles são mentirosos. Tomemos cuidado, irmãos, com essas sutilezas de Satanás. Procuremos conhecer a palavra. Procuremos ser guiados pelo Espírito Santo. Procuremos estar em comunhão com Deus. Porque os dias que vivemos são muito difíceis. E a Bíblia diz que o amor de quase todos se esfriará por causa da multiplicação do pecado. E as sutilezas de Satanás são as que trazem o pecado para o nosso meio. Que Deus nos guarde. Amém.